Olá, meus queridos alunos, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos em suas residências, sobretudo estudando, né, a nossa disciplina e como as outras também. Espero que todos estejam bem e sem se sentir acometido aí dessa crise mundial que nós estamos sentindo, né, que é essa pandemia que tanto avassala o nosso país e os países aí afora. Bem, dando início ao nosso encontro, gostaria de refazer uma recapitulação daquilo que nós já falamos, né, sobretudo dos fundamentos filosóficos dentro da nossa disciplina. Fizemos uma abordagem prévia do que é o homem e em seguida fizemos aí uma recapitulação do que é filosofia, a divisão da filo mais a sofia, né, daí dando origem a um conceito bem peculiar, que é o amor à filosofia, o desejo pelo saber. E com esta situação, nós fizemos algumas analogias, mostrando as representações daquele que ama o conhecimento, que é o próprio ser que estuda, o próprio ser que se deleita sobre o saber e o conhecimento buscado. Daí eu apresentei um dos primeiros considerados primeiros filósofos, chamado Filósofo da Natureza, que é o Tales de Mileto, assim tem outros dois, como também serão apresentados nessa noite. Então a gente mostra aí para você um pouco sobre essa história. Falamos também sobre o caráter filosófico, a desmistificação do mito, mas a filosofia. Colocamos também os conceitos do que marca, na verdade, o que marca o surgimento da filosofia nesse período, é justamente o caráter racional, quando há a desmistificação do mito, né, para então o surgimento de um ser pensante, aquele ser que interage com o conhecimento, também já falamos, tanto que já deixei uma atividade aí correspondendo à aula de terça-feira, né, no Aluno Online. Tivemos aí também uma outra conversa sobre mito e filosofia, que também está na nossa aula anterior. Então, aqui nós colocamos alguns conceitos, né? E as perguntas básicas também que já foram feitas, que são as interrogações filosóficas, as três principais interrogações filosóficas: o que é, por que é e como é, que também já falamos sobre esse assunto em aulas anteriores, né? Tendo em vista essa situação, né, falamos aí sobre as crenças cotidianas que, refletindo os mitos, falamos do deus Cronos, falamos do deus Zeus e assim tantos outros deuses da mitologia grega, né? Como nós estávamos abordando em um dos últimos encontros, acredito que na sexta-feira passada, né, falávamos as perguntas mais simples, porém produtivas e profundas: o que é o tempo, o que é a realidade, o que é liberdade, o que é normalidade e o que é ser bom, né? São perguntas bem diretas para aqueles que realmente buscam um conhecimento, aqueles que buscam entender o que de fato essa filosofia nos traz, para buscar, pelo menos tentar buscar respostas para nós mesmos dentro dessa dimensão humana que nós vivemos, como homem que somos. Como estas interrogações, o ato de interrogar, mostra aqui para vocês que ele nos traz a ideia, né, de interrogar sobre o que as coisas... Interrogar sobre as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores e sobre nós mesmos, né? E assim já falamos sobre esse assunto, só estou recapitulando aqui por conta desses momentos que nós estamos passando e aqueles que não tiveram a graça de poder então participar dessa aula presencial da última sexta-feira, né? Questionar sobre o que disso tudo e de nós e sobre que tudo isso é assim e não de outra maneira. Um outro ponto é aquelas três interrogações filosóficas a partir do interrogar: o que é, por que é e como é. Então essas são as indagações fundamentais da atitude filosófica, que em seguida eu apresentei a vocês os filósofos pré-socráticos, né? Os filósofos pré-socráticos, eles fizeram duas grandes rupturas, onde foi colocado. A primeira delas
foi que tentaram entender o mundo com a razão por meio de observação cuidadosa, sem uso da religião, da autoridade e da tradição. Eles também ensinaram, né, outras pessoas a usar a própria razão e também pensar sobre si mesmo. Os filósofos pré-socráticos, assim como eles foram chamados, porque são antes de Sócrates, né, e eles são considerados os filósofos da natureza. Essa abordagem também já foi feita com vocês em um dos nossos encontros, da qual nós fizemos aí uma apresentação de todos eles. São 3. São Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaximenes de Mileto. Daí eu apresento a vocês Tales de Mileto, como já foi abordado também. Todos esses filósofos, chamados filósofos da natureza, eles vão tentar mostrar como surgiu o homem, né? A partir de suas teorias, eles acreditavam que tudo no mundo se compunha de água. Tales de Mileto assim afirmava. Ele dizia que tudo se compõe de água. E se tudo se compõe de água, obviamente o homem ele é puramente água. E levando em consideração a biologia, né, em outras terminologias, né, de uma forma mais biológica, o homem, o corpo humano, ele é composto quase que fundamentalmente total de água, né? Ou seja, uma boa parte ele é completo de água. E assim, Tales, na verdade, ele não observava a questão do corpo humano, mas ele observava a natureza. Próximo de onde Tales morava, Tales na verdade morava em uma região de Mileto, onde existia um grande rio. Por esta razão, assim ele começava a observar a natureza, os animais, os bichos, enfim, tudo que estava ao redor. E lembro eu que afirmava nos nossos últimos encontros que Tales fazia uma observação direta sobre aquela região e onde tudo era observado e tudo se voltava para a água e tudo se estava ligado à água. Então, quando Tales começou a observar essa realidade, então ele fez uma ligação que nada poderia existir sem a água. Então, Tales de Mileto acreditava que tudo no mundo era composto de água. Por isso que ele afirma, tudo se compõe de água e tudo volta à água. Daí ele diz, encontra-se em todas as coisas. E diz que a água é um composto que encontra-se em todas as coisas. Sem a água, nada existiria. Assim, Tales de Mileto acreditava que o mundo só existe porque existe água. E em seguida nós observamos Anaximandro de Mileto, onde ele faz uma afirmação que o mundo, na verdade, o apeiron, que assim ele afirma, que é o imortal, o indestrutível, é aquilo que compõe, é aquilo que organiza, é aquilo que traz a realidade do mundo, é o que ele chama de apeiron, está em constante movimento. E disso resulta uma série de pares opostos, por exemplo, água e fogo, frio e calor. Ele faz essa afirmação. E quando ele faz essa afirmação, ele começa a observar o quente, o frio, e assim a água e o fogo, e assim ele começa a fazer essas observações e que tudo isso se componha e que tudo isso se transforma em vida, né? Por isso que ele coloca que esse apeiron, que é esse imortal, que é esse indestrutível, que é o indefinido e o indeterminado, ele faz essa afirmação baseado nas observações dele. Porque tanto Tales quanto Anaximandro moravam e viviam em Mileto. E por isso eles observavam toda aquela natureza, por essa razão eram chamados filósofos da natureza, toda a natureza para que pudessem então afirmar sobre tudo, com categoria, claro, né? Fundamentando aquilo que eles estavam falando, baseado nas suas observações e teorias vivenciadas, né? Como também suas experiências. Mas Tales, assim como Tales, Anaximandro fez a sua observação e fez uma afirmativa, que tudo só existia porque existia, tudo se resultava em vida porque existiam os pares opostos. Aí ele faz a analogia da água e o fogo, do frio e o calor. Daí ele traz esse ápero como o imortal, né? Ou seja, o frio sempre vai existir, o calor sempre vai existir, por esta razão ele é indefinido e ele é indeterminado.
Então todos nós somos frio e calor, somos água e fogo. Somos formados, isso Anaximandro faz essa afirmação, isso somos formados por esses pares opostos, e tudo no mundo só existe porque existe essa natureza, né? Da imortalidade, da indestrutibilidade, do indefinido e do indeterminado. Isso Anaximandro faz essa afirmação, né? Como Anaximandro, também temos Anaxímenes de Mileto. Observem que todos são de Mileto, né? Por viverem em uma pequena cidade onde existia um rio, e este rio banhava a cidade de Mileto, né, na Grécia. Faço aqui uma observação em Anaxímenes. Assim como Tales e Anaximandro, também Anaxímenes defendeu a sua tese, onde ele diz que, para Anaxímenes, para ele o ar é o princípio de todas as coisas, era o princípio e o início de tudo. Tudo para ele provinha do ar, né? Do ar. E assim o ar é respiração e é vida. O fogo seria o ar rarefeito. E isso é a afirmação Anaxímenes, né? Afirmação de Anaxímenes. Enquanto a água, a terra e a pedra, elas são formas cada vez mais condensadas do ar. O que na verdade Anaxímenes está nos afirmando aqui é que o oxigênio que nós respiramos, o ar que vivemos, que sentimos, né, nós só somos possíveis estar vivos porque respiramos. Aí vejam, Anaxímenes, Tales de Mileto diz: só vivemos porque existe água. Anaximandro vai dizer: só vivemos porque existem os pares opostos, água e fogo, frio e calor. Anaxímenes vem fazer uma afirmação agora para nós de que o princípio de tudo, o princípio das nossas vidas, o princípio da existência humana de todas as coisas só é possível porque existe o ar. E aqui ele faz este ar, né, ele mostra que o ar, na verdade, é a inspiração da qual nós, não digo a inspiração no sentido de inspirar-se, mas é a inspiração no sentido da vida, né? Ele mostra a inspiração como aquilo que de fato nos mostra a existência. Então o ar é possível ao ser humano, aos seres vivos, a existirem porque existe o ar. Então ele diz: a rarefação traz o fogo, a condensação traz o vento, água, terra e pedra. Por isso forma tudo, né? A rarefação, fogo, e a condensação traz o vento, a água, a terra e a pedra. Forma, na verdade, né? E aí forma o ser humano, forma as plantas, forma o ser vivo, forma tudo que existe na Terra. Assim, Anaxímenes, considerado não é de Mileto, ele faz essa afirmação de que o ser humano, ele foca. O ser humano, na verdade, o ser humano é fruto da natureza, é fruto do ar, é fruto da existência de uma natureza da rarefação e da condensação. Isso quem fala, Anaxímenes de Mileto, ele nos afirma que para ele o ar era o princípio de todas as coisas. Então tudo ele provinha do ar, e o ar é respiração e é vida. Eu mostro aqui ainda para nós que, fazendo aqui uma menção e uma observação de um cidadão chamado Heráclito. Então, falando de Heráclito, nós podemos observar, dentro dos 3 filósofos da natureza, os pré-socráticos, nós observamos que cada um acreditava na existência da fundamentação de todas as coisas, ou seja, tudo só existia porque Tales de Mileto acreditava que era água. Vem Anaximandro e diz: só existem as coisas porque é o áperon, ou seja,
é o contrário de todas as coisas. É fogo, é água e fogo, frio e calor. E assim temos Anaxímenes de Mileto vai afirmar que as coisas só existem porque nós respiramos, onde existe a rarefação e a condensação. E aqui eu mostro para vocês Heráclito. Heráclito, ele vai dizer, sobretudo ainda, que o mundo para ele, portanto, é um eterno fluir. Esse eterno fluir, que se parece como um rio, assim como ele bem afirma, é impossível banhar-se duas vezes na mesma água. Aqui vocês lembram que nós falávamos em uma dos últimos encontros que o ser humano ele não pode, ninguém na verdade, nenhum ser vivo, ele entra, assim como Heráclito afirma, ninguém entra no mesmo rio. Você não entra no rio duas vezes. Você não vai entrar em uma água duas vezes, ou naquela mesma água você não vai conseguir banhar-se duas vezes, ou ao mesmo tempo, né? Aí você me pergunta por quê, né? E alguém havia respondido, e com uma resposta bem contundente, bem direta e bem objetiva, né? Porque assim como Heráclito bem afirma, ele vai dizer que é um eterno fluir e vai ter um fluxo contínuo de mudança. O que é isso, né? É que nada continua o mesmo a partir do meu toque, a partir do meu vivenciar, a partir do meu pisar. Ou seja, nós somos uma constante em compreensão, em aprendizado, em movimento da vida, em todos os sentidos. Heráclito ele vem afirmar que esse arqué, que ele vai falar mais à frente, que é o princípio de todas as coisas, esse fluir, né, esse eterno fluir, que é o movimento das coisas, que é o movimento contínuo de todas as coisas, ou seja, nada para, nada fica estagnado, tudo é em movimento e é em transição e é mutável. Daí Heráclito afirma, o mundo é como o fogo eterno, sempre vivo. Daí eu fiz uma brincadeira com vocês, afirmando que Heráclito ele era meio que cristão, vamos abre aspas, né? Em dizer que era um fogo eterno, sempre vivo. Falava sobre o Espírito Santo, né? Assim nessa dimensão mais teológica. Não que Heráclito ele fez essa abordagem, quem está fazendo essa abordagem sou eu, né? Mas nós cristianizamos, na verdade, a fala de Heráclito quando ele fala que o fogo eterno, sempre vivo, não é o Cristo sempre vivo. Aqui ele faz uma abordagem do conhecimento, ou seja, o mundo é como o fogo eterno, ele sempre vai existir, né? E sempre vai estar vivo, porque o conhecimento ele sempre vem de uma forma renovável, ele sempre vem de uma forma transformadora, e o ser humano ele pode nascer, ele pode ser gerado, ele pode nascer, ele pode crescer, frutificar e ter sua produção e morrer. Mas quando você traz algo que deixa na terra, ele se ramifica. Então você pode até partir, mas a sua memória nunca mais deixará de existir. E aqui ele faz essa menção onde o mundo é como o fogo eterno. O mundo é como o fogo eterno porque tudo vai existir no mundo. Mas para isso você precisa deixar a sua marca registrada, para que possa ser lembrado a todos e a todas. E aí ele fala que, por isso que Heráclito ele faz uma afirmação e coloca o fogo como princípio, o arqué, assim como ele fala, né? O arqué que constitui todas as coisas. Esse arqué ele é o princípio de todas as coisas. Daí ele coloca ainda mais que o fogo como um símbolo que passa, ou do que justamente porque vem a ser o fogo é um devir. Esse devir que ele fala aqui é justamente esse eterno fluir, esse movimento constante. Esse devir que ele aborda é uma constante, mas em movimento. E esse movimento faz com que todas as coisas eles aconteçam. Ele nunca vai deixar de existir na sua vida algo diferente de um dia após o outro. Ou seja,
Aí nós colocamos um exemplo bem bacana sobre o conhecimento, né? De repente você assistiu esta aula em outro lugar. De repente você assistiu essa aula no ensino fundamental, no ensino médio. Você vai dizer, professor Cleiton, eu já assisti essa aula em outro momento. Mas veja, o fogo é símbolo que passa, ou do que é justamente porque vem a ser. Então o fogo é um devir. Eu afirmo a vocês que o conhecimento, ele é um devir. Ele é um eterno fluir. E Heráclito, ele vem afirmar isso aqui, como esse devir, de que o conhecimento, de que o mundo, de que a natureza humana, do que a existência humana, nunca vai deixar de ser aquela existência, mas ela vai deixar de ser aquele mesmo indivíduo. Ou seja, nós somos únicos. Nós somos únicos, porém totais. Vivemos unicamente. Vai existir apenas um de você. Isso já foi falado anteriormente. Porém, esse um de você, como na totalidade, tem a sua essência, assim como cada um de nós temos a sua essência. E esse eterno devir, essa modificação, essa transformação, esse fluir, né, que assim ele aborda, é mostrando que nós, enquanto homens, que nós, enquanto seres humanos, precisamos bem destacar-se no mundo para que eu, enquanto homem que sou, homem no sentido homem e mulher, precisamos mostrar quem somos nós. Quem sou eu? Daí essa pergunta, daí a sua resposta. Sou um ser humano dotado de um devir, ou seja, dotado de uma constante mudança, não de personalidade, mas de interação, de comportamento cognitivo, nesse sentido. Um homem dotado de ação, de moral, e aí entra em outros critérios do homem, enquanto homem que somos. E ele vai dizer que, por esta razão, alguns estudiosos chamaram Heráclito de um evolucionista precoce. Ou seja, ele realmente, para o seu tempo, para a sua época, vou dizer no seu século, ele era um evolucionista precoce. Ele vivenciava coisas que, obviamente, você e nem eu, ou nossos avós, pensavam que se iria existir aquela determinada situação. Daí, retomando aqui a nossa fala sobre Heráclito, ele faz uma abordagem sobre o seu sistema de pensamento. E o sistema de pensamento de Heráclito aqui, ele vai trazer para nós. Vamos lembrar. Ele vai dizer que o fogo é esse arquê, é o princípio de todas as coisas, ou seja, tudo está em movimento. Ele vai dizer que o movimento é a unidade dos contrários, ou seja, o que é frio, calor, o que é água, o que é fogo, o que é enfim. Ele vai estar mostrando que o movimento ele é uma unidade dos contrários. Fazendo uma menção ao pensamento aí de Anaximandro. Ele vai dizer que o Logos, esse Logos, é uma lei ordenadora do cosmos, ou seja, o Logos é o pensamento que ordena, que organiza, que planeja, que sistematiza o conhecimento e todas as coisas. Para que a gente possa pensar em algo, é necessário que a sua mente, o seu pensamento, a sua psique, assim como bem afirmado por outros filósofos, ele tem uma organização mental plausível. Então, por isso que ele diz que o Logos é a lei que ordena, que faz a lei ordenadora do cosmos. A realidade ela é dialética. A realidade é dialética no sentido de que é questionada, é interlocutora, é de interação verbalizada. Ou seja, a dialética é um sentido de que eu, enquanto homem, busco respostas
naquilo que vejo, naquilo que toco e nas minhas experiências, né? A partir de um diálogo. Então, assim, ele também faz uma afirmação de que, no seu sistema de pensamento heráclitiano, ele vai dizer que a existência se caracteriza pelo devir. A existência de todas as coisas se caracteriza por este movimento, né? por este movimento constante, por esse ciclo constante, que é assim bem afirmado por Heráclito. E o mais bonito de tudo isso é que quando Heráclito ele faz essa observação, é uma observação que nos dá uma representação de fato de existência. O que eu quero dizer é que nós existimos, mas nós existimos uma única vez. E assim virão outras pessoas, virão outros seres humanos, né? Obviamente de uma natureza, da mesma natureza humana, mas totais pela sua essência humana, mas únicos pela sua essência pessoal, ou seja, pela sua individualidade, pelo seu eu de fato, né? Isso, Heráclito ele fala que esse constante devir ele surge justamente para mostrar e para representar ao universo, ao cosmo, né, que nós somos únicos. E como únicos que somos seres pensantes. Não esqueçam disso. Vamos estar falando também de Pitágoras de Samos, né? Pitágoras de Samos, aqui nós vamos fazer uma observação dele, né, onde ele faz uma abordagem bem interessante. Vocês aguardem um instantinho, enquanto o computador ele funciona, tá bom? Porque para Pitágoras, ele vai fazer uma abordagem aqui bem interessante, no sentido de dizer que os números, e claro, ele vai fazer uma abordagem fundamentalista, onde dizer que os números é que fez com que houvesse a existência humana. Olha o que é que ele vai falar, né? Pitágoras de Samos. Ele vai dizer que os números é o princípio de todas as coisas. O número é o princípio de todas as coisas. Agora me pergunte você, quem foi Pitágoras? O que ele fez? E a sua teoria de fato era afirmar de que o mundo, a existência, as coisas só surgiram porque existiram os números. Agora me diga, né? Segundo ele, tudo é número. E ainda, a frase que indica uma explicação direta para a realidade e tudo que existe no mundo. A ele foi, sobretudo, atribuído o uso e criação dos termos filosóficos e matemáticos. A ele, então, nós saudamos o nosso eterno e gloriosíssimo Pitágoras pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela sua vivência no campo da matemática, da astronomia, da música, da literatura, filosofia, na sua cidade natal. Então, ele foi orientado na cidade grega de Mileto, assim como tantos outros foram orientados, né? E por um dos maiores pré-socráticos, que nós já falamos, que foi Tales de Mileto. Pitágoras, assim, foi orientado, né, por Tales. Por essa razão, nós estamos falando dele de uma forma direta, né, sem fundamentar Pitágoras, mas dizer quem foi Pitágoras foi esse indivíduo, esse sujeito que estudou matemática, astronomia, música, literatura e a própria filosofia, trazendo aí para nós essa gama de informações no campo de tantas as outras áreas de conhecimento. A gente começa a nos perguntar, né? Qual foi a sua representação no mundo? A representação do mundo de Pitágoras foi imensa. A sua representação do mundo, no mundo, trazendo as teorias do pitagorismo ou pitagóricas, né? Nós entendemos aqui que as coisas, elas passam sobretudo ou seja, os números aqui, eles são, aqui a nossa fala, no que diz respeito ao nosso querido Pitágoras de Samos, né, que estava falando agora há pouco,
e precisei me ausentar por questões técnicas, né? Mas vamos lá. Pitágoras, como eu havia dito, e para ele a existência de tudo e a natureza de tudo seriam os números. Então, o princípio de todas as coisas é os números, né? Ele dá direito a título aos números. E umas frases bem legais que Pitágoras assim propagou e sempre afirmava, né? Ele dizia que o universo é uma harmonia de contrários. Sempre vai existir o contrário. A harmonia do contrário é justamente aquilo que nós já havíamos falado bem no início do nosso encontro. O que é frio, o que é quente, o que é dia, o que é noite, o que é manhã, o que é tarde, enfim, né? Sempre a ordem dos contrários. Ele traz aqui para nós também que a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo e a unidade é a lei de Deus. Ele coloca, vocês percebam que ele coloca os números de uma forma evolutiva, né? Ou seja, sempre vai existir o primeiro, e esse primeiro, obviamente, vai gerar o segundo, e assim sucessivamente. Ou seja, ele acredita de fato que o princípio de todas as coisas é através dos números. Então, do primeiro ao 1.000.000, a 1.000.000.000, sempre vai existir unidades, né? E que essas unidades elas se propagam de uma forma evolutiva. Isso Pitágoras ele faz essa afirmativa, né? Trazemos também uma outra frase que Pitágoras ele afirma: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Ora, possivelmente ele se adém às informações de que na criação do mundo, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ou seja, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A unidade. Veio os animais, veio o ser humano, veio as árvores, veio o universo, veio planeta, veio tudo. Claro que na sequência, primeiro veio a criação do universo, e em seguida os mares, e em seguida a bionatureza e em todos os seres vivos, né? E, consequentemente, a ciência afirma que em seguida veio o ser humano de uma forma mais evolutiva, né? Isso quem acredita no evolucionismo, né? Quem acredita no criacionismo, o princípio de todas as coisas são oriundas de Deus, acredita-se que então foi Deus que assim formou o homem, enfim. Mas quem acredita no evolucionismo acredita na criação própria da ciência, ou seja, quem criou todas as coisas veio a partir de moléculas, de partículas, enfim, toda uma parte científica. Mas o que Pitágoras ele realmente quer nos abordar nesta interação é que esse filósofo ele não é o dono da verdade, se assim ele coloca. O filósofo não é o dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amigo do saber. Ele afirma ainda que os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma, segundo Pitágoras, né? Bom, sobre esta afirmativa, né, de Pitágoras, assim ele coloca, tendo em vista que ele acredita nos números e o princípio de todas as coisas são os números, né? E quando ele faz essa afirmativa, ele faz a afirmativa da unidade, né? Que cada indivíduo ele gera outros indivíduos que assim multiplicam-se em quantidades, né? E assim são todas as coisas, segundo Pitágoras, que o princípio de tudo só existe realmente tudo porque nós nos subdividimos, nós nos multiplicamos. E assim ele bem coloca na sua teoria, né? Ele, como um excelente astrônomo, matemático e músico, né, tem uma grande contribuição aí na cultura, uma grande contribuição na ciência. Falando de Pitágoras, agora eu faço uma abordagem após agora os pré-socráticos abordei recentemente. Depois fiz uma menção a Heráclito e agora Pitágoras de Samos. Nós vamos falar um pouquinho de Sócrates, né? Sócrates. E de já eu faço uma pergunta bem direta a você. Quem foi Sócrates? Quem é Sócrates? Tanto se fala em filosofia,
e tantas ideologias que se tem de um pensamento filosófico, mas vamos falar diretamente da pessoa de Sócrates. Quem foi Sócrates? Sócrates, falando de Sócrates agora, ele tem uma frase célebre, né, que muitas pessoas gostam de brincar. Só sei que nada sei. Né? Sócrates, quando faz essa abordagem, essa colocação, possamos dizer que é até uma ironia que é assim abordado por ele, que essa ironia ele considera, na verdade, uma ironia socrática, era, antes de tudo, o método de perguntar que ele fazia às pessoas, mas sobre uma coisa em discussão que ele estava fazendo. Olha a esperteza dele. Né? Claro, uma discussão onde ele buscava delimitar, né, um determinado conceito, contradizendo e refutando aquilo que estava sendo trabalhado, que é aquilo que estava sendo questionado, né, naquele momento. O verbo que originou a palavra eirem, E-I-R-E-I-N, eirei, né, que significa dizer perguntar, questionar, indagar. E quando ele faz essa mensagem, né, só sei do que nada sei, de uma forma irônica, né, era justamente fazer com que as pessoas se questionassem, as pessoas da qual ele estava dialogando se questionassem e saísse de dentro para fora respostas, né, ou as inquietações, que ele vai chamar isso de maiêutica, né? Com o andar do nosso momento agora, nós vamos perceber que ele faz as abordagens. E essa abordagem de Sócrates, por exemplo, né, é justamente o questionar, o indagar. E esse questionar e esse indagar faz com que as pessoas busquem realmente respostas para aquela determinada inquietação. Né? Aqui nós estamos visualizando, né, a imagem de Sócrates. Ela não é uma imagem nítida, mas é bem próximo do real. Sócrates era realmente, assim como todos os outros filósofos, barbudos e bem posicionados, né, e chamavam até de boêmios. Mas Sócrates ele sempre foi assim, bem sereno, tranquilo quando se fala, centrado naquilo que ele se posiciona, tanto que quando ele fala com os jovens da época, ele era professor, os jovens da época, ele se coloca de uma forma bem natural. Né? Ele tem um método bem bacana. Esse método socrático, por exemplo, assim como vocês estão vendo na tela, caracterizava-se por levar ou induzir a pessoa à conclusão a partir do seu próprio raciocínio, a maiêutica. Que aí ele leva o indivíduo, o sujeito, a pensar a partir dos questionamentos. Né? Os questionamentos, talvez os mais simples e os mais profundos até. Observe que Sócrates ele faz aqui as suas indagações, mas ao mesmo tempo que ele faz indagações, as pessoas os perguntam e ele vai dizer, só sei do que nada sei. Pela ironia, levava o seu interlocutor a entrar em contradição. Ou seja, não era dizer não aquilo que ele afirmava, mas era fazer com que o interlocutor questionasse a si mesmo e indagasse aquilo que ele estava falando. Ou seja, fazer com que o indivíduo, outro sujeito, repensasse naquilo que ele estava falando. Por exemplo, falar da política. Né? Falar de política é falar de organização. Nós não estamos falando de partido, estamos falando de organização, de planejamento, de sistematização. Né? E sobretudo de organização social. O que eu entendo, o que você entende por política? E assim a pergunta era lançada. Quando a pergunta era lançada, o Sócrates fazia com que o interlocutor, ao mesmo tempo que ele respondia, Sócrates fazia pela
claro, era um método maêutico, mas ele fazia pela ironia com que o interlocutor questionasse, será se isso é verdade? Ou seja, será que aquilo que o interlocutor estava falando era verdade mesmo? Ou seja, era uma briga, era um diálogo, na verdade, perdão pela briga, é um diálogo, né, que fazia com que eu e o outro dialogássemos, mas que buscássemos conceitos, interagindo de uma forma mais direta, né, com as palavras e com o conhecimento. Sócrates fazia isso, né? E Sócrates ele levava o interlocutor, por exemplo, a entrar em contradição, tentando depois levá-lo a chegar à conclusão de que o seu conhecimento é limitado. Fazendo isso, Sócrates induzia, não, mas ele levava o interlocutor a questionar-se sobre qualquer situação a qual ele estava falando. Ele, o interlocutor, estava abordando, fazendo com que ele se questionasse. E aí ele entendia, o interlocutor entendia que o seu conhecimento aí então era limitado, fazendo com que o interlocutor buscasse muito mais um conhecimento mais sistematizado, mais aprofundado, mais degustativo para aquele momento ou outro momento que ele pudesse estar se encontrando em discussão com outros pensadores, né? E assim era o seu método, né? O método socrático era o método maêutico, e pela ironia ele fazia com que o interlocutor questionasse a si mesmo e fizesse vários tipos de questionamentos, né? O que é gostoso desse momento, desse método, é com que eu lhe questiono e ao mesmo tempo que lhe questiono eu uso esse método irônico de forma que você me dê uma resposta, eu lhe faço questionar sobre a sua resposta, fazendo com que o conhecimento de fatos é limitado, ou seja, fazendo com que eu busque cada vez mais um conhecimento renovado, né, daí trabalhando esse devir, esse movimento do conhecimento, assim falado por Heráclito, né? O método das três peneiras, peneiras da verdade, peneira da bondade e a peneira da necessidade, segundo Sócrates, aqui bem colocado, quando você fosse falar algo, isso deveria ser dito somente se passasse pelas três peneiras. Dito somente se fosse verdade, se fosse bom e realmente necessário. As três peneiras, elas vão justamente fazer com que você pense. Existe um ditado bem popular, que as pessoas às vezes chegam num determinado grupo de conversa e de repente não tem um assunto plausível para dialogar ou para discutir, ou mesmo chega no grupo, né, e as pessoas chegam até você, ele faz uma pergunta sobre o assunto que está sendo trabalhado, o assunto que está sendo discutido, e você simplesmente não sabe dar uma opinião sobre. E quando se dá uma opinião de forma errada, né, ou falsa, ou duvidosa, de forma com que se passe pelas três peneiras. Peneira, na verdade, a primeira peneira, né? A peneira da necessidade, da verdade, da bondade e da necessidade. Da verdade, porque tudo aquilo que se fala se torna verdade quando você faz uma abordagem verbalizada. Então as pessoas acreditam naquilo que você fala. Se não for verdade, a sua verdade, a priori pensada por você ou acreditada por você, pode ser desacreditada pelo outro. A segunda é a peneira da bondade. Temos que ter a bondade de falar aquilo que de fato é necessário. Assim quando ele faz na terceira peneira. Quando se tem a bondade de falar aquilo que é necessário para ser real naquele momento, naquele público, aí sim, a verdade, a bondade e a necessidade daquilo que você está falando, ele se traduz em um bem necessário ou um bem dialogado naquele povo, naquele público. Por isso que ele faz abordagem. Sócrates, né, faz abordagem. Quando você falar algo, isso deveria e deve ser dito somente se passasse pelas três peneiras. Então, tudo que nós formos falar, eu costumo dizer que essas peneiras, elas seguem até hoje. Porque tudo que você fala, ela deve ser fundamentada. Se ela não tiver fundamento, as pessoas podem até dizer, mas a sua fala não tem fundamento. Ou você está defendendo um assunto polêmico, por exemplo, você não tiver um fundamento ligado em raízes científicas, você pode passar pelas três peneiras e no final dar negativo. Então,
vamos ter cuidado ao falar qualquer assunto. Existem as fake news por aí, né? Então vamos ter cuidado e nos limitar em falar qualquer coisa que não tenha fundamento científico e não tenha uma abordagem científica diante daquilo que está sendo tratado em um assunto, um grupo de roda, um grupo de conversa, ou mesmo um grupo de aula, de encontros, enfim, né? E assim somos nós. A nossa responsabilidade de estar falando a verdade, somente a verdade, né? Então, a ironia socrática era, antes de tudo, um método de perguntar sobre uma coisa em discussão. Vamos estar traduzindo isso, né? Depois de Sócrates, nós temos os sofistas, né? Que os sofistas, eles trabalhavam, eles eram pensadores, eles eram filósofos, né, que faziam uma grande diferença no seu tempo, mas uma grande diferença no seu tempo da seguinte forma. Veja bem o que ele faz. Só os sofistas, retomando aqui a fala, alguns momentos está sendo cortado que estou na residência, então há momentos que a gente acaba aqui delimitando o tempo e condicionando aqui o jovem e, sobretudo, buscavam aqui junto ao sofista, o areté, a qualidade indispensável para se tornar um cidadão bem-sucedido. Mas antes de dar continuidade nos sofistas, retomando aqui um pouco Sócrates, possamos bem dizer que Sócrates ele foi um homem bem-sucedido, mas não escreveu nada, né? Sócrates falou muito bem, Sócrates tinha um diálogo muito bem executado, né? Ele era um homem muito respeitado no meio da juventude, mas ele não escreveu nada, né? Ele tinha um método de ensinar também, que era um método peripatos, que era um método de passear entre as árvores, de passear entre o bosque, e de forma natural ele acabava aqui então trabalhando com jovens, né, fazendo todos aqueles métodos, usando todos aqueles métodos da maiêutica, pela ironia, né, no meio do bosque e no meio das árvores, da natureza, com aqueles jovens que assim eram cativados por Sócrates, né? Tanto que o governo da época, ao ver tudo aquilo, ou seja, ver o jeito dele, Sócrates, junto com os jovens, ele foi denunciado, né? Ele foi acusado, na verdade ele foi acusado como aquele que corrompia os jovens, aquele que estava corrompendo a juventude. Mas corrompendo, me perguntem, por quê? Porque faziam aqueles sujeitos, aqueles meninos, aqueles alunos, aqueles jovens, faziam com que eles questionassem sobre as coisas. E como todo governo não gosta de ser questionado, esse também não poderia ser diferente. Foi assim levado, no meio de tantos de seus seguidores, a tomar uma cicuta, que é um veneno, era um chá, mas nesse chá era a dose de veneno específico para assassinar ou na condenação daquela indivíduo que estava destinado à morte. Sócrates foi indagado sobre as verdades que ele propagava. Daí ele falava, eu não nego. Eu não nego aquilo que é verdade. Ou seja, eu prefiro morrer em negar as minhas verdades. Então ele acreditava piamente em tudo que se falava, em tudo que se pregava, era verdade. Tanto é que ele foi levado a beber o veneno, a cicuta, para então, assim, não negar as suas verdades. Foi convidado. Então, se você não vai falar, não vai negar, então que vai ser, seja condenado à morte. E ele disse, prefiro morrer do que negar a minha verdade. E aí ele, no meio de seus seguidores, deitado em uma cama, ele assim preferiu, bebeu o veneno e levou o conhecimento, claro, mas deixou o conhecimento e a verdade propagada durante a sua vida por todos aqueles que estavam e os seguiram, né?
bonito dessa dinâmica da vida é que ele deixou o seu legado, né? Deixando o seu legado, obviamente, um dos principais filósofos da Grécia, ou vamos dizer, da humanidade, né? Um dos principais, Sócrates, assim é o primeiro de fato, né? Ele deixou um grande legado, que tanto pela maiêutica, tanto pela ironia, nós, assim, nos questionamos e buscamos dentro de nós respostas que normalmente não se encontram em qualquer lugar. Bem, como eu estava falando, em seguida vieram os sofistas, né? Os sofistas, eles foram reputados, como eu já falei antes, como grandes mestres, né? Mestres, e eram procurados por jovens, principalmente jovens e bem-nascidos, jovens com grande poder aquisitivo, jovens ricos, né? Por quê, professor? Porque esses jovens podiam pagar. Até então, em Sócrates e bem antes, não se pagava. O conhecimento não era pago. O conhecimento era gratuito, né? Se sentava numa roda de conversa, se produzia o conhecimento, podemos até falar de uma forma mais científica, usava-se da epistemologia, ou seja, quando se produz o saber, né, e o conhecimento é produzido a partir da interação, não se pagava. A partir dos sofistas, eles começaram a cobrar. E cobrar um preço bem alto, porque eles sofistas, procuravam jovens, e jovens bem-nascidos, como vocês estão vendo agora, né? E esses jovens bem-nascidos podiam pagar. Tanto era que estavam dispostos a pagar muito dinheiro para aprender o que os filósofos tinham a lhes ensinar, o que os sofistas tinham a lhes ensinar. Então, o jovem buscava, junto aos sofistas, esse areté. Areté quer dizer qualidade indispensável para se tornar um cidadão bem-sucedido. Agora você me pergunta, que tipo de cidadão bem-sucedido, por exemplo, eles queriam ser? Eles gostariam de ser? Eles se sentiriam bem quando aprendiam essa técnica, quando aprendiam falar bem, claro, que eles tinham uma oratória muito bonita, né? E vocês vão ver o que eles usavam para, vamos dizer, para macular ou deixar encoberto aquilo que ele supostamente dizia que era verdade. Vamos usar, vai ser usada uma terminologia aqui e vocês vão identificar o que os sofistas, a contribuição dos sofistas nesse período, nesse tempo. Retomando a nossa fala no que se trata os sofistas, desculpa, no regime democrático que vigorava em Atenas, o exercício da função política, por exemplo, dependia do bom uso da palavra. Os sofistas sempre foram mestres na arte do bem falar, né? Então os sofistas negam a existência da verdade, ou pelo menos a possibilidade de acesso a ela. Para os sofistas, o que existe são opiniões, boas e más, somente isso. Melhores e piores, mas jamais falsas e verdadeiras. Na formulação clássica de Protágoras, que era um dos sofistas, o homem é a medida de todas as coisas. Bem, para os sofistas, então, eles negam a existência da verdade, ou pelo menos a possibilidade do acesso a ela. Quando eles falam, quando eles fazem essa abordagem, eles, na verdade, fazem uma crítica àquilo que estava sendo defendido por Sócrates, né? Pelo que ele pregava, pelo que ele fazia, pelo que ele inquietava a juventude. A juventude, então, se sentia inquietada por aquilo de fazer em defesa, né, daquilo que acreditavam ser verdade. Os sofistas chegam para desacreditar tudo aquilo que estava sendo falado e ainda eram considerados charlatões. Vocês vão ver aí nas lâminas, por Platão, eram considerados charlatões, porque eles falavam, eles mentiam e faziam com que as pessoas acreditavam naquela mentira. Olha aqui o que ele vai dizer. Os sofistas negam a existência da verdade. Vejam bem. Eles negam a existência da verdade.
ou pelo menos a possibilidade de acesso a ela. Então ninguém tem acesso à verdade. Tudo que se fala é uma inverdade. Para os sofistas, o que existe são apenas opiniões, boas ou ruins, né? Melhores e piores, mas jamais falsas e verdades. Existem só opiniões. Então é o acho. Eu acho que, né? E nós entendemos que para o conhecimento não é o achismo, é o acredito, ou é o que está fundamentado, ou o que está direcionado, ou o que está ligado. É sempre assim. Que é um dos sofistas, ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Ora, Protágoras ele faz essa abordagem direta quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. Ele simplesmente afirma que o homem, ele está afirmando categoricamente que o homem, ele é que comanda as coisas. Ele é que comanda o todo. Ele é que comanda e redireciona o conhecimento. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Portanto, ele faz essa afirmativa, os sofistas fazem essa afirmativa de forma que a todos aqueles que estavam ao seu redor, os jovens que tinham grandes condições financeiras de pagar o conhecimento, fazendo com que aqueles jovens acreditassem de fato que o homem era somente o homem, o detentor do conhecimento, sem ter a quem dever. Era isso que os sofistas, além, claro, do que eles vão falar mais à frente aí, uma das coisas que ele falava, Protágoras, era isso que ele defendia para que os jovens da época assim acreditassem e fizessem o mesmo que os sofistas faziam, que era a arte do bem falar, mas era essa arte do bem falar de forma negativa. Olha o que ele vem falando aqui. Os sofistas foram sábios que atuavam como professores ambulantes de filosofia, ensinando a um preço estipulado a arte da política, garantindo o sucesso dos jovens na vida política. Eles ensinavam, sobretudo, a arte da retórica. O que quer dizer a retórica? É a arte de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Vejam bem o que ele diz. É a arte de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Assim, os escritos dos sofistas, eles se perderam no tempo. Os conhecimentos a partir dos comentários de Platão, que nos deixa uma visão estereotipada dos sofistas, detalhe, o que eu havia dito, denominados de charlatões, pois convencem os ignorantes de um saber que na verdade não possuem. Ou seja, os sofistas, segundo Platão aqui, eram grandes mentirosos. Entre aspas. Eles deixaram claro as suas contribuições. A arte do bem falar, a arte de estar conversando, e dialogando da melhor forma. Esta retórica é a arte de usar a linguagem de forma mais apurada, mais dinâmica, e isso faz com que o povo, os jovens da época também trabalhassem essa oratória e usassem essa oratória para conquistar os melhores cargos, seja pela verdade ou seja pela mentira. Mesmo sendo mentira, ainda era verdade, usando a persuasão. A persuasão é simplesmente a arte de fazer com que você acredite naquilo que eu estou falando. Então, uma das artes que assim, ele usava, assim como a retórica, era justamente focado nisso. Era experienciado nesta certeza de que as pessoas iriam acreditar naquilo que eu estava falando a partir da minha persuasão. Existe o poder da persuasão para o homem falar a verdade bem antes, acredito lá antes dos nossos avós, bisavós, O que era garantido, que era certeza, era a minha verdade, era a minha fala, era o meu sim. Então, se eu falasse algo, meu filho vai casar com a sua filha desde criança, então cresci, adolescente, jovens, e assim eles realmente iam casar porque eu dei a minha palavra. Essa verdade, ela não pode ser quebrada, E a
A retórica, como esta arte de uma linguagem para comunicar-se de forma eficaz e persuasiva, ele traz a ideia de que eu, enquanto homem, eu, enquanto ser humano, eu, enquanto indivíduo, que estou no meio de uma sociedade, eu serei bem-sucedido porque eu saberei falar bem, eu irei me pronunciar bem. Então, é importante focar aí nesse detalhe da persuasão, tá? Dentro dessa dimensão da arte do bem falar, da linguagem e de comunicar-se bem, que é a retórica. E eu havia falado aqui que os escritos dos sofistas se perderam no tempo. Os conhecimentos a partir de comentários de Platão, por exemplo, que deixaram aí um estereótipo que é justamente dizer que os sofistas eram charlatões, pois dizer que convence os ignorantes, aqueles que não têm um conhecimento prévio, ou mesmo que tenham um conhecimento prévio, mas não tenham um conhecimento aprofundado, mais holístico, mais aprofundado, né? Então, eram chamados ignorantes de um saber que na verdade não possuíam. Assim eram os sofistas, né? Quando ele faz essa abordagem, nós vamos perceber que Platão, né, quando ele faz essa abordagem, dizer que os sofistas eram charlatões, nós vamos perceber que os sofistas deixaram suas contribuições. Vejam, para Platão, os sofistas não eram filósofos. Ele deixa bem claro isso. Apesar disso, eles deixaram importantes contribuições à filosofia. Foram os primeiros a fazer uma distinção entre a physis, ou seja, a ordem natural das coisas, a ordem natural do universo, e os nomos, que é a ordem humana. Afirmavam não haver uma verdade absoluta. Isso os sofistas, né? E diziam que o que existia eram opiniões. Isso tudo quem falavam era os sofistas. Protágoras, por exemplo, que era um dos sofistas da época, o homem é a medida de todas as coisas, já havia falado isso, né? Significa que para ele, cada homem seria a medida de sua própria verdade. É simples. O homem seria a medida de sua própria verdade. O que eu dissesse, estava dito, era a minha palavra. Então, eu poderia dar a minha palavra, que era a verdade. É isso, portadores de polimatia, ou seja, se posicionavam sobre qualquer assunto, em qualquer roda de conversa. Aonde eles entravam, eles tinham álibi de falar. Aonde eles se encontravam, eles conseguiam exercitar bem a sua oratória, né? Mesmo que não soubessem de nada. Mas eles usavam da persuasão, fazendo com que as pessoas acreditassem naquilo que ele estava falando. Então, eram homens, vamos dizer, astuciosos, né? Dinâmicos com a linguagem, dinâmicos com a oratória. E isso fazia com que eles se sobressaíssem em qualquer lugar, na política, no Senado, no Senado, entre aspas, vamos abrir aspas, né? No Senado, por exemplo, em qualquer ambiente que eles estivessem, eles se saíram muito bem. Então, na polis, né, que era a cidade na qual eles estavam vivenciando tudo aquilo, eles conseguiam conquistar os melhores cargos, e por isso que os jovens bem-sucedidos iam atrás desse conhecimento, desse tipo de conhecimento, que é um conhecimento abrangente, um conhecimento que te dava asas, né, que te dava, abriam portas, vamos dizer assim, né? Há aqueles que defendem, há aqueles que não acreditam ou mesmo não gostam dos sofistas, né? Mas os sofistas trouxeram as suas contribuições, sem dúvida, nós estamos observando e vendo aí. Então, veja, eram considerados polimatia, né, portadores de polimatia, que se posicionavam sobre qualquer assunto. Organizaram um currículo, como por exemplo gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. Ou seja, eles tinham uma gama de conhecimento muito forte, muito grande. Isso fazia com que eles se sobressaíssem e entrassem e saíssem de qualquer lugar onde eles estivessem, né? Era a grande diferença aí dos sofistas. E aqui nós observamos, eu vou apresentar a vocês os principais sofistas da época, né? Protágoras de Abdera, de 492 a 422 a.C., e declara o princípio do homem medida, densamente contido em sua sentença, segundo a qual o homem é a medida de todas as coisas, das quais são pelos que são e das que não são pelos que não são. Humano que encontra em si mesmo
conhecimentos idênticos e acessíveis a todos os indivíduos. Trata-se do ser humano singular, individual, o que significa que o verdadeiro para o indivíduo pode ser falso para o outro. Constata-se, assim, uma atitude gnosiológica relativista desse filósofo. Olha a situação aqui, né? Trata-se do ser humano singular individual, o que significa que o verdadeiro para um indivíduo pode ser falso para o outro. Aqui é o que nós chamamos de o que é verdade para mim pode ser não verdade para você. Vai depender do meu ponto de vista. Protágoras fazia essa dinâmica. Desde então, ele fazia essas críticas, a crítica é refletir, né? Fazia essas críticas fazendo com que o indivíduo lá acreditasse no que ele estava dizendo, mesmo que o outro tivesse a sua verdade, né? Mas existia esta dinâmica. O interessante é que os sofistas faziam isso, ainda hoje fazem, né? Tem uns sofistas camuflados na sociedade que fazem muito isso, que usam muito desta arte aí para constatar de forma gnosiológica, né, e relativista essas, vamos dizer, verdades que são promulgadas e anunciadas por aí. Os sofistas ainda nós temos mais um outro chamado Gorgias de Leontinos, né, 485 a 380 a.C. Tivemos aí quase 100 anos de existência desse sujeito. Em seus escritos intitulados sobre a natureza e sobre o não ser, explícita suas concepções filosóficas que devem ser compreendidas em uma dimensão, compreendidas em sua radical oposição à tradição ontológica eleática inaugurada pelo pré-socrático Parmênides, né? Esse é um dos pré-socráticos, já havíamos falado sobre ele, né? Para o qual o ser é e o ser e o não ser não é. Bem no início do nosso encontro, nas nossas aulas, nós falávamos sobre o ser e eu falava para vocês, né, que o ser é e não pode deixar de ser aquilo que é. Ou seja, cada um de nós somos únicos e somos totais. Nós temos nós temos uma essência. E essa essência é individual, porém total. Ou seja, somos individuais porque nós temos uma essência específica. Sou homem, mas eu sou individual porque eu sou um homem moreno, ou negro, ou branco, ou pardo, mas eu sou um homem com as minhas limitações, as minhas inquietações, enfim, né? Dentro dessa perspectiva. Por isso que o ser é e nunca vai deixar de ser aquilo que é. Então, você é homem, você é mulher, nunca vai deixar de ser aquele ser que é de fato, né? Lembrando que nós somos únicos e totais, né? Somos únicos e totais. Esse sofista, Gorgias de Leontinos, ele rejeita integralmente a cosmologia parmenidiana. Porque ele fala, quando se trata de cosmologia, se trata daquilo que, a princípio, que ele pregava, né? É um filósofo da natureza que acreditava, né, da existência de todas as coisas a partir de um fenômeno da natureza. Então, a partir dessa dimensão cosmológica, Parmênides descarta e não acredita, rejeita integralmente esta cosmologia. Então, mediante a articulação de três teses, Gorgias de Leontinos, ele vai dizer o seguinte: o ser não existe. Caso o ser existisse, não seria cognoscível. E caso o ser fosse um objeto de conhecimento, não seria possível comunicá-lo pela linguagem. Quando Gorgias de Leontino ele traz essa abordagem, negando integralmente a dimensão cosmológica, o pensamento parmenidiano, né, que era focado no cosmo, ele vem dizendo o seguinte, né,
ele fala que, mediante a articulação das três teses, o ser não existe. E se o ser não existe, caso o ser existisse, não seria cognoscível. Ou seja, não seria pensado sobre aquilo, não seria tocável, sentido e nem visivelmente ao olho nu, porque o ser não existe, assim ele coloca. E caso o ser fosse objeto de conhecimento, não seria possível comunicá-lo pela linguagem. É complicado quando você pensa em algo e fala daquele objeto. Se você não conhece, dificilmente você vai falar. E se você conhece, você vai falar. É como se você pegasse essa caneta, olhasse para ela e caracterizasse esse objeto. Olhe para o ser humano. O caso o ser na sua totalidade é o homem mulher. O caso ser, se ele fosse objeto de conhecimento, isso, Gorgias, não seria possível comunicá-lo pela linguagem, segundo Gorgias. Mas é possível falar, claro. Nós entendemos que é possível falar do homem, nas suas dimensões, nas suas inquietações, no seu despertar, é possível falar. Porém, o homem, segundo Gorgias, ele, se fosse objeto de conhecimento, ele não seria possível comunicá-lo pela linguagem. O homem não é objeto, o homem é um sujeito. E aqui nós estamos pré-finalizando o nosso encontro desta noite, falando aqui dos sofistas. Falamos um pouco aí sobre os pré-socráticos, falamos um pouco sobre Heráclito, Protágoras, e falamos aí de Sócrates, entrando por os sofistas, e aí nós íamos falar um pouquinho sobre Platão, mas vamos deixar para um outro momento. Vamos falar de Platão e de Aristóteles, tá bem? Mas aqui eu faço essa abordagem, essa distinção entre Sócrates e os sofistas, para deixar bem claro o que Sócrates, a partir de Sócrates, o que Sócrates fazia e o que os sofistas fizeram. O que Sócrates fez e o que os sofistas fizeram. Olha aqui. Sócrates ele desenvolveu um método de pesquisa chamado dialética, que procedia por questões e respostas. Isso é o ato do questionar e o ato de responder. Que aí ele usou a maiêutica, o método socrático, que foi a maiêutica, e pela ironia, fazendo com que o indivíduo se questionasse. Sócrates é para Platão o único verdadeiro educador. Que lindo, né? Obviamente, Platão ele foi um dos seus pupilos, um dos seus alunos, e isso fez com que ele o venerasse. Claro que ele desmistificou algumas teorias socráticas. Platão, então, criando seus próprios métodos. Ele falou ainda que é capaz de levar a areté, que é justamente essa arte de bem falar. Platão estabelece oposições entre Sócrates e os sofistas. Olha o que ele diz. Ele vai dizer: os sofistas cobram para ensinar, Sócrates não. Isso foi bem claro, bem estabelecido anteriormente já. Os sofistas sabem tudo, Sócrates diz nada saber. Ora, se os sofistas sabiam de tudo, e Sócrates vai dizer só sei do que nada sei, ele usou da ironia justamente para justificar aquilo que ele dizia não saber, e na verdade ele sabia. E na verdade aquelas pessoas que diziam não saber também sabiam, porque o conhecimento ele está dentro, ele sai de dentro para fora. É isso que Sócrates fazia. Por isso que Platão ele vem fazendo essa distinção aí de Sócrates e sofistas. Quer dizer que os sofistas sabem de tudo porque eles usavam da verdade, para dizer aquilo que, para dizer para o povo que era verdade, embora sendo uma mentira ou uma negação da verdade. Isso os sofistas faziam, por isso eles sabiam de tudo. Embora
o saber de tudo, para eles sendo verdade, ainda era uma mentira para muitos, porque a persuasão o conquistavam daquilo que estava sendo bem abordado pelos sofistas. Né? Então tomar cuidado aí muito em que se ouve e muito em que se fala. Os sofistas faz retórica. Sócrates, que nós já falamos. O sofista refuta para ganhar a disputa verbal. Sócrates refuta para purificar a alma de sua ignorância. Quando Platão ele faz a distinção, ele faz o seguinte: o sofista refuta para ganhar a disputa verbal é porque eles mentem para ganhar. Sócrates, ou seja, ele usa da ironia para purificar a alma e a ignorância do indivíduo, do sujeito, né? Do sujeito. E assim nós finalizamos nosso encontro desta noite, tá? Com essas abordagens aí, direcionando nossa fala aos sofistas. Né? Daí nós podemos estar interagindo da melhor forma, da melhor forma de interação em outro momento, para conquistarmos aí esta dinâmica da interação, da reciprocidade. Só para finalizarmos, né, que o período clássico da história da Grécia Antiga, que foi o século V a.C. ao século IV a.C., foi nesse período que viveram os sofistas. Esse período é caracterizado, sobretudo, pelo auge da cultura grega. E aí veja o que ele diz. O desenvolvimento da polis, que é a cidade, né, grega, pela consolidação da democracia grega e pelo fato da Atenas ter se tornado o principal centro político, econômico, artístico e filosófico do mundo helênico, esse período é marcado pelo início da fase chamada antropológica, ou seja, uma dimensão, um ramo da filosofia que estuda o pensamento, comportamento do homem. Vamos dizer que ele estuda, na verdade, o próprio homem, antropologia. Ou seja, uma reflexão filosófica voltada às questões humanas, e seus percussores foram os sofistas. E aqui eu finalizo nosso encontro da noite, desejando a todos bons estudos, que Deus abençoe e que a gente possa nos encontrar em breve. Na segunda-feira estamos de volta, na terça-feira também, tanto para o curso de Direito quanto para o curso de Psicologia. Deus abençoe, tenham bons estudos. Irei postar os exercícios no Aluno Online logo. Boa noite.